Bom dia, amigo internauta! Hoje é terça-feira, 17 de novembro de 2015. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. E relembrando que nós temos um encontro todas as terças e quintas-feiras, às 11 da manhã, para conversar sobre o agronegócio, o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, para conversarmos sobre tecnologia, economia, política, ambiente regulatório, legislações, enfim, tudo que envolve as questões cruciais do agronegócio e também outros temas, enfim, outros assuntos que circundam o setor. Então também falamos sobre gastronomia, saúde, entretenimento, turismo rural, moda, enfim, tudo que ronda o agronegócio e que nos cerca no nosso dia a dia. E hoje no nosso programa eu tenho o prazer de receber o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Diniz Junqueira, uma das lideranças que vem se destacando e trazendo novas ideias para o agronegócio brasileiro. Gustavo, muito prazer em contar com a sua presença hoje aqui no Agropapo. Prazer é meu, Ronaldo. Imagina. E vamos começar, eu quero começar contigo, Gustavo, para a gente poder falar sobre algo bem atual, que aconteceu, enfim, aí na última semana. Como é que você enxerga essa questão aí dos atentados que ocorreram em Paris? Eles vão, obviamente, provocar aí, vamos dizer assim, mais restrições de ir e vir das pessoas. Você entende que isso pode impactar de alguma maneira dentro do fluxo de produtos, dentro do comércio internacional? E emendando, você acredita que o que aconteceu pode, de certo modo, esvaziar a Conferência do Clima ou não? Não, certamente é um episódio triste, é um episódio que foi, vamos dizer, mais um na história do século XXI, ou seja, nós estamos sendo marcados aí por atentados desde o início do século, e isso mostra que nós temos um grande desafio como humanidade, como sociedade, nesses anos que estão vindo. Não só do ponto de vista de comércio, né, como você colocou, que certamente isso leva a restrições por parte dos países, dos povos, em querer se interiorizar, ou seja, fechar suas fronteiras e tentar, de alguma maneira, se proteger. Mas, nesse caso, em Paris, ele traz um elemento novo. Na realidade, os ataques foram perpetrados aí por cidadãos europeus e, portanto, o problema, o desafio, o crime, o terrorismo está dentro das próprias fronteiras. Então, de fato, vai forçar os grandes líderes a repensarem a dinâmica global. Em relação ao comércio, eu acho que, num primeiro momento, não. E, especificamente em relação ao comércio de alimentos, que é o forte do Brasil, acho que menos ainda. Acho que o mundo precisa comer, eu acho que de fato a gente tem que pensar em como reestruturar essas sociedades aí, que tem mais desestrutura, né? Correto. Em relação à Conferência de Paris, eu acho que ela muda um pouco. As mudanças climáticas podem ficar no segundo plano e tal? Eu acho que o grande problema do longo prazo, né, que é a questão climática, é que o curto prazo chega antes. E essa questão de organização da sociedade, ela é premente, ela precisa acontecer. O que eu imagino é que um assunto não substitui o outro. De fato, nós temos que pensar aquilo que eu estava dizendo, uma reestruturação de como as populações, de como os países interagem entre si e, portanto, não adianta você gerar muita riqueza dentro de algumas bolhas e deixar grandes desertos com problemas fora dessa bolha. Então, de fato, a economia mundial vai ter que pensar como, vamos dizer, dividir não é uma boa palavra, como é que a gente pode ganhar junto, né? Como é que a gente pode ganhar junto e não mais de maneira isolada. Perfeito. Aproveitando, como é que você vê aí o Brasil, enfim, especialmente o agronegócio brasileiro aí dentro do comércio internacional? A gente está meio que ficando para trás, vídeo que ocorreu aí recentemente da parceria Transpacífico ou não? Como é que você vê isso nos últimos tempos? Certamente o Brasil é um dos países mais isolados do mundo, né? Eu acho que isso é um sinal de deterioração
da nossa política de relações exteriores. O Brasil não consegue entender que a dinâmica de integração com os outros países, no qual a gente tem que fazer os investimentos naquilo que nós temos vantagens naturais, vantagens comparativas, e isso faz com que cada vez mais a gente tenha uma visão provinciana, interiorana. E essas coisas vão se materializando, se concretizando através desses grandes acordos que estão sendo forjados. O mundo não está parado e muito menos o mundo vai ficar dependente do Brasil. O Brasil precisa entender como é que a interação deve acontecer e quais são as vantagens. Eu sempre digo que o Brasil precisa deixar de ser comprado e passar a ser um player ativo no comércio internacional. Então, nós temos que ter o posicionamento de provedores de soluções, e as soluções, no caso do Brasil, são soluções alimentares. Sim. Então, o TPP assinado... E energéticas, né? E energéticas e ambientais, ou seja, de fato nós temos aí... mas a questão energética está ligada ao nosso ecossistema, a questão alimentar está ligada ao nosso ecossistema, ou seja, de fato, nós temos uma grande vantagem natural para ser o grande vencedor desse século que entra, que eu acredito que vai ser o século da biologia, o século da biotecnologia. Como é que você vê o papel aí da nossa diplomacia nos últimos anos aí, que tem, vamos dizer assim, navegado muito mais em tentar garimpar um lugar aí no Brasil no assento de segurança do que abrir mercados? Foi certo isso? Não foi? Acho que nos últimos anos o Brasil tentou fazer uma política de relações exteriores no qual ele fracassou nas duas frentes que ele atuou. Uma por falta de competência e de atuação, que é de fato, como eu falei, integrar o Brasil ao mundo e fazer com que a produtividade, a competitividade no Brasil fosse melhorada. Outro fracasso foi ter apostado numa política internacional com os países do eixo do mal, ou seja, de uma visão completamente ultrapassada de organização de sociedade, porque não só o projeto fracassou, como eles não conseguiram, de fato, se tornar uma liderança nesse projeto. E aí um projeto perda-perda, ou seja, ninguém saiu ganhando disso. Então, realmente, o nosso Itamaraty, os nossos embaixadores, toda a estratégia é muito ruim e tem sido muito mal conduzida e colocado o Brasil numa situação muito isolado, né? Isolado, uma situação, vamos dizer, de realmente de perdedor nesses últimos anos. E nesse teu diagnóstico, como é que você vê essa questão do Mercosul aí, União Europeia, que se arrasta até hoje, enfim, a gente não consegue trabalhar isso de uma maneira mais pragmática, né? Do ponto de vista de estratégia das últimas administrações, acho que ela é bem sucedida, porque no fundo o problema não é do Mercosul, né? O problema é do Brasil, e o Brasil é que está usando o Mercosul como instrumento para não fazer nenhum acordo, ou seja, para de fato se isolar do resto do mundo. Porque no fundo o Brasil é a maior economia, é o país que no fundo levou, induziu, sugeriu, negociou a construção do Mercosul. E, naturalmente, se o Brasil tivesse interesse, ele poderia alterar o Mercosul rapidamente, transformar o Mercosul em algo positivo e que no setor do agronegócio realmente ele porque nós temos aí 1/3 da produção de alimentos no mundo acontece nos países do Mercosul, mas não necessariamente com a estrutura política, com a estrutura do acordo que foi e que está sendo aí conduzido. Ou seja, está tudo muito embolado e mal interpretado. Legal. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet, e voltamos já já.
população mundial tem crescido Tranquilo. rapidamente e Bom. seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV na internet, nesta terça-feira, 17 de novembro de 2015. E relembrando que você também pode acompanhar este programa e outros, enfim, no nosso canal no YouTube, para você poder assistir onde e quando quiser. Bom, e continuando aqui a nossa boa conversa com o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Diniz Junqueira. Gustavo, eu queria que você pudesse falar agora, você tem sido um crítico assim contumaz do Estado, enfim, da presença do Estado da economia. Na tua opinião, onde é que o Estado deve estar presente e onde que ele deve deixar o caminho aberto para o setor privado, enfim, para a iniciativa privada estar tocando os negócios, as atividades? Acho que, de novo, acho que a grande questão é que o Brasil, não só o Estado, mas a sociedade, muitos dos aspectos empresariais, muitos deles não evoluíram, ou seja, não conseguiram ainda perceber que esse novo século que nós estamos vivendo, ele tem características diferentes e deverá ser tratados os problemas de maneira diferente. O Estado precisa voltar a refletir sobre a sua função e, na minha visão, o Estado precisa ser um provedor de solução, é um provedor, um prestador de serviço. O que funciona dentro do conceito de prestador de serviço? Você precisa entender o seu consumidor, que no caso são os seus cidadãos, e buscar produtos, buscar soluções, serviços para que aqueles cidadãos possam desenvolver as atividades que geram riqueza em um país. Ou seja, a gente tem uma confusão no Brasil de que o Estado é que vai gerar riqueza e o Estado é que vai prover soluções financeiras ou de financiamento para os seus cidadãos. E, na verdade, é o contrário. O governo só tem dinheiro dos cidadãos em seu poder e, portanto, você abdica da sua capacidade de tomar decisão quando você deixa o Estado ficar muito grande. Então, na minha opinião, o Estado não deve estar em nenhuma atividade do setor privado, nenhuma atividade do setor produtivo, porque isso existe um contingente muito grande de pessoas no Brasil e fora do Brasil dispostos a fazer esses investimentos e dispostos a gerir essa atividade. Então, por exemplo, Correios. Por que a gente precisa ter Correios? Certo? Com tanta modernidade, com tantas opções de envio de cartas, de envios de encomendas, vamos dizer, existe uma infinidade de empresas que poderiam fazer isso. O governo tem que regular de tal maneira que todo cidadão tenha acesso a esse serviço por alguma dessas empresas.
Do mesmo modo, o Banco do Brasil. Por que nós precisamos ter um banco estatal enorme, se a gente poderia dividir o Banco do Brasil em vários outros bancos e você teria o setor privado tomando risco. O governo ficaria responsável. Seria melhor privatizar? Por gerenciar. Sem dúvida, teria que privatizar o Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, sei lá, para que o governo precisa ter posto de gasolina? É uma coisa realmente surreal o que a gente está vivendo no Brasil. E, no fundo, isso é uma batalha muito difícil, porque 50% da população brasileira vive de uma maneira ou de outra do contra-cheque do Estado. Então, no fundo, existe uma guerra entre interesses de 50% da população que quer não mais pagar pela essa ineficiência e 50% que quer continuar vivendo dessa ineficiência, desse Estado muito grande. Então, na minha visão, o Estado tem que sair de todas as atividades e focar em saúde, como, vamos dizer, facilitador dos hospitais, facilitador dos mas não como protagonista. Mas de maneira nenhuma como protagonista. Na questão da segurança, nesse caso eu acho que é muito importante o governo estar ativo e presente, mas você também pode trazer empresas privadas de tecnologia, de informação, apoiando o governo nessa atividade, que é uma atividade de muita relevância e complexa. Né? Então, e aí alguns outros pontos, a própria educação, acho que a gente tem que dar uma orientação no fundo, de padrões. O país precisa de um projeto novo, né? De um novo modelo, né, de desenvolvimento. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Eu acho que esse é o que tem faltado e a atual administração federal, por uma ineficiência, uma incapacidade de comunicação e de entendimento dos problemas brasileiros, ela não tem conseguido comunicar corretamente e liderar um processo de transformação. Ela acaba criando mais conflitos e apoiando um sentimento refratário à mudança. Certo? Eu acho que nós temos que conseguir olhar que o mundo vai se modificar. E essa modificação nós temos que se adaptar para o bem do Brasil e dos seus cidadãos. Aí. Perfeito. Você também, Gustavo, tem se notabilizado muito por falar da questão aí de uma boa gestão para o produtor rural, enfim, dele focar, ter um olho também, além da parte técnica, tecnológica, agronômica, enfim, ele também observar aí a parte das finanças, né? Gestão de riscos e tudo mais. O quanto que isso é importante no universo dos negócios hoje? Isso é essencial, né? Se o produtor não entender que ele precisa administrar o seu negócio muito mais com uma visão empresarial, e aí não é só o grande produtor que pode se tornar uma empresa, você pode ser um microprodutor, um médio e um grande produtor, todos eles têm que ter o mesmo objetivo, de gestão daquela atividade econômica, que o objetivo principal é gerar caixa e, por consequência, gerar lucro. Não necessariamente você vai gerar lucro a todo ano, mas você vai gerar caixa, sim, naquela atividade. Se você não estiver tendo condições de se manter naquela atividade, aí você precisa fazer o processo de saída. Mas não dá para contar que aquilo é uma atividade obrigatória, ou seja, que ela vai acontecer sempre sob o ponto de vista da produção e não sob o ponto de vista da conquista de mercado, do atendimento ao cliente, que no fundo é o consumidor. Então, toda essa dinâmica que é muito comum no setor urbano, nas áreas urbanas, nas áreas industriais, de serviço, precisa cada vez mais ser incorporado na atividade agrícola, na atividade pecuária. É inverter o raciocínio, né? Implantar a questão aí do conceito tão propagado aí pela Toyota, da produção puxada, e o agronegócio também, o produtor ter a visão de que o objetivo final dele não é a produção, mas sim o varejo, né? O varejo, esse é o ponto, né? O objetivo final dele é gerar lucro, é gerar riqueza. De novo, sendo pequeno, médio ou grande, é gerar riqueza. E ele tem que encontrar quais são os melhores caminhos. Obviamente, existe uma série de distorções que fazem com que esse produtor acabe indo para o modelo, de novo, do século XX, o modelo que a gente está estabelecido. Mas essa mudança deve ocorrer, a gente tem trabalhado muito,
no repensar de como todo o financiamento do setor agrícola no Brasil está montado hoje. Então, esse era um ponto que eu queria realmente tocar contigo, aproveitando aí o teu gancho do repensar. É preciso repensar um novo modelo de crédito rural para o país, enfim, profissionalizá-lo, buscar novas fontes de captação de recursos? Não tem nem dúvida, eu acho que mais do que as fontes, você precisa ter a nova estrutura. Hoje, o crédito rural brasileiro é baseado no conceito unitarefa, né? Você pega o dinheiro, planta, trabalha para que tenha uma boa produção, colhe, vende, paga o banco e volta a fazer a mesma coisa. Ou seja, você não tem tempo de planejar, você não tem um horizonte para pensar nesse negócio, na sua atividade como uma empresa. Está engessado, né? Você precisa de mais prazo, você precisa de um período pelo menos de 5 anos, focando em todas as estruturas para você saber quanto você vai gerar de retorno sobre aquele capital que está sendo investido. Então é uma mudança bastante significativa. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet, e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o terceiro e último bloco do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Hoje é terça-feira, 17 de novembro de 2015 e vamos continuar nossa boa conversa aqui com o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Diniz Junqueira. Gustavo, a gente falou muito da parte econômica, os desafios aí do Brasil de um novo projeto, os desafios políticos, de reformas e tudo mais. Eu queria que você pontuasse agora como é que anda aí a implantação do Código Florestal Brasileiro, que prevê aí o cadastramento aí de todas as propriedades rurais, e como que esse processo, enfim, essa iniciativa, ela pode ser favorável no sentido que se transforme numa espécie de selo, de uma certificação internacional para o nosso agronegócio, incorporando aí ao nosso setor o atributo da sustentabilidade, enfim, em termos internacionais. Bom, é uma pergunta bastante complexa, né, Ronaldo? A gente tem uma história aí de aprovação do Código em 2012. Antes da aprovação do Código, houve
debates intensos. Eu não estava à frente da presidência da Sociedade Rural Brasileira, mas certamente fizemos e tivemos um papel fundamental na aprovação desse código. Agora, de 2012 para cá, pouco foi feito. No fundo, ainda temos várias regulamentações a serem feitas nos níveis estaduais. Esse trabalho é um trabalho que, apesar de termos entendido que toda disputa, toda discussão política havia acontecido no Senado Federal, ela continua existindo nos estados, as pessoas tentando modificar aquilo que já foi definido numa esfera federal. Mas faz parte, estamos fazendo. E isso cria incertezas, e cria inseguranças. E por conta das inseguranças, você acaba tendo um processo de implantação muito mais lento, muito mais conturbado do que, na minha opinião, deveria ser. Ou satisfatório. Exatamente. Então você pega, começando pelo cadastro rural. O cadastro vinha sendo feito até maio desse ano. Nós aí tínhamos atingido mais ou menos 50%, 60% das propriedades no Brasil. Naquele momento houve uma prorrogação e, obviamente, como o brasileiro não tem a disciplina de entender a prorrogação como um prazo e ele deveria continuar na mesma velocidade para terminar antes do novo prazo, os novos cadastramentos basicamente desapareceram. Diminuiu o ritmo. Diminuiu o ritmo de maneira vertiginosa. Então, nós vamos voltar em maio do ano que vem, novamente com um gargalo enorme, com uma pressão para novas prorrogações. O que é um engano, o que é um erro por parte tanto do produtor quanto por parte do governo. Nós temos que encarar o problema. Nós, de fato, como sociedade, assumimos o compromisso em fazer isso, mas também tem a contrapartida, ou seja, nós assumimos um compromisso que é um compromisso muito grande da sociedade brasileira sem a gente ter feito nenhuma conta. Seja conta dos custos de implantação, seja conta de quais serão, de fato, os benefícios de implantação dessa nova regulamentação. Correto. Obviamente, os benefícios mundiais, os benefícios colaterais de você aumentar a preservação, eles são realmente muito bons. Acho que não tem ninguém que conteste esse. Mas, de fato, quais serão os benefícios econômicos para o Brasil, assumindo e reconhecendo que nós temos aí 30% da nossa economia lastreada na produção agrícola. Ou seja, o que nós fizemos com o Código Florestal? E aí eu iria até um pouco mais, né, com a questão trabalhista. Correto. Nós fizemos um investimento para uma alteração, para uma modificação do nosso sistema produtivo, no qual a gente imputou uma série de novos custos. Perfeito. Certo? Nós imputamos nova regulamentação, essa nova regulamentação, tanto ambiental quanto trabalhista, trouxe vários custos. Acredito, e tenho falado sobre isso, que existem benefícios acoplados a essas regulamentações. No entanto, nós precisamos negociar com os nossos parceiros, com os nossos competidores, com os nossos clientes, se de fato eles reconhecem um valor agregado no produto brasileiro, como sendo o produto mais sustentável do mundo. Então, respondendo a sua questão da certificação, quem implantar o Código Florestal brasileiro não precisa de mais nenhuma certificação, porque de fato nós temos a regra mais restrita, mais completa, mais rígida sobre o foco ambiental do mundo. Principalmente imaginando que nós estamos falando de uma regra continental. Não tem nenhum país do mundo no qual o proprietário, a pessoa física privada, é obrigado a manter 20% do seu patrimônio pessoal em reserva florestal nesse caso, e ele pagar por toda a manutenção, cujo benefício é da sociedade e não só dele. Então é 20% no sul, 35% no centro-oeste e 80% na Amazônia. Ou seja, é de fato um investimento muito grande. Por outro, precisa ser reconhecido, né? Isso precisa ser reconhecido não só em aumento de preço,
eu diria que em primeiro lugar como um produto para ter prioridade de compra, mesmo que tenha o mesmo preço. Ou seja, essa é o grande trabalho que o Estado precisa fazer em termos de mercado internacional, em termos de relações exteriores. Ou seja, de fato, explicar ao mundo que o Brasil é, de fato, uma vanguarda na questão ambiental. E a mesma coisa para a questão trabalhista. O Brasil é o único país que conseguiu implantar uma legislação trabalhista urbana no trabalho no campo. Ou seja, isso não é reconhecido pelo mundo, ou seja, ainda existem casos e a gente acaba se vendendo por uma propaganda negativa de que nós ainda temos escravidão, que nós somos os maiores desmatadores, ou seja, o Brasil é, de fato, o maior país aí introduzindo uma nova maneira de fazer agricultura, de maneira de fazer pecuária no mundo. E isso precisa ser reconhecido pelo mundo. E acho que é importante acentuar que esse reconhecimento não será em benefício só do setor do agronegócio, é um reconhecimento que será para o país, né? Não tem nem dúvida. Hoje o agronegócio representa 30% da economia, mas desses 30%, grande parte é geração de riqueza na indústria, para máquinas e equipamentos, em tecnologia, para drones, para questão de irrigação, agricultura de precisão, computadores, satélites, depois a parte de biotecnologia em pesquisa, em sementes, ou seja, muito mais é criado nas áreas urbanas de riqueza do que de fato na área rural. Então, ou seja, é sem dúvida alguma uma grande máquina propulsora de geração de riqueza para o país. Agora, ela precisa ser pensada fora da caixa e nós precisamos ter mais players atuando e tentando continuadamente melhorar essa atividade econômica que é tão importante e tão diferenciada no mundo que o Brasil tem, que é o agronegócio. Muito bem. Bom, nós estamos caminhando aqui para o desfecho do Agropapo desta terça-feira, mas a razão de existir do nosso programa são os internautas. Eu não quero deixar fazer uma pergunta aqui para o Gustavo, que chegou aqui do nosso telespectador na internet, o Teodoro Machado dos Reis de Goiânia. Ele pergunta, Gustavo, você é a favor do impeachment da presidente Dilma? Essa é uma pergunta bastante complexa, né, Ronaldo? Eu não sou advogado, tenho acompanhado a política, tenho visto todo o desenrolar desse processo e você conversa com gente inteligente dos dois lados. Você vê pessoas aí apoiando e, ao mesmo tempo, pessoas criticando e pedindo que exista. Então, eu não quero entrar na parte jurídica disso, vamos entrar sob a ótica de gestão do país, que é, de fato, uma grande economia, com muitas pessoas aí que são influenciadas por gente. E, de fato, o governo está com uma atuação muito pequena. Nós estamos focados nas cordas, nós estamos focados em tentar se manter no poder, quando, na realidade, nós deveríamos estar focados em criar um novo projeto para o Brasil. Então, nesse sentido, eu acredito que a atual administração federal perdeu muito da sua capacidade de articulação política para a implantação das medidas que vão ser rapidamente implantadas para que a sociedade possa voltar. Bom, a questão do impeachment é uma questão mais técnica, nós temos que achar maneiras de conseguir gerar o nosso país. Se a presidente conseguir articular politicamente, eu acredito que ela vai ter condições de ficar. Se ela não conseguir, aí não resta outro caminho a você fazer um processo de alteração. Agora, acho que ainda falta muita água para passar debaixo da ponte até que a gente tenha mais clareza nessa questão. Mas o país precisa ser coordenado. Muito bem. Bom, para a gente fechar, Gustavo, quero que você deixe um recado aí para o produtor rural aí de como é que a sociedade rural brasileira enxerga o agronegócio em 2016. Acho que 2016 vai ser um ano muito desafiador. Fomos beneficiados aí em parte pelo câmbio na questão de preços nesse segundo semestre. No ano que vem, no entanto, essa diferença que houve agora, ela vai se equilibrando. Você vai ter insumos mais caros, você vai ter preços mais acomodados, porque o seu consumidor internacional vai pedir parte dessa vantagem, e você tem um mercado interno
realmente muito enfraquecido. Quer dizer, o consumo de carne, por exemplo, tem caído mês a mês porque a inflação está muito alta e isso tem, de fato, diminuído o poder de compra do consumidor. E assim vai. Então, eu acho que seja um ano de muita cautela, não vejo um ano de investimento em novos investimentos, seja em máquinas, seja em novas aquisições de terras. É um ano para você administrar e tentar fazer aí com que a sua produtividade seja a maior possível com o menor custo. Então, acho que vejo um ano desafiador, mas o agro vai continuar sendo, sem dúvida alguma, no geral. E aí esse é o grande problema da estatística, né? Ou seja, tem pessoas que vão mal mesmo nesse cenário muito positivo, mas no geral vai ser ainda o motor da economia brasileira. Muito bem, meu caro. Quero mais uma vez agradecer a sua presença. Foi uma satisfação contar com a sua participação aqui. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Muito bem. Abraço. Bom, e assim encerramos essa edição do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV na internet. Reiterando que você pode acompanhar este e outros programas também no nosso canal no YouTube. Então é isso. Até a próxima quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.